não é pastor, mas propaga o reino para mais de 200 milhões de pessoas. Todos de pé, Pablo Marçal! Ei, aê! Cadê você? Ei, gente! Fala! Ei, gente! Ah, e é loucura! Tá com saudade desse negócio aqui? Esse negócio ainda existe? Aí é loucura. Quem que é o convidado hoje? Mas pode falar já ou não? Pode, você mesmo fala a partir de agora. É um cara polêmico, mas que alcança demais. É um cara que tem vontade de aprender a falar inglês? Tem vontade de aprender a falar inglês. The King, the Power... Já sabe quem é, não? Of the King, the Power... Não, toca uma música aí, vai, falando, vai. Of the King, the Power, the Best. Of the... me manda... Eu quero um vaneirão. Agora, 3, 2, 1, valendo. Se quiser eu toco, que eu tô aprendendo a tocar. Pode ser essa ou não? King, the power, the best. The king, the power is mine. Of the king, the power, the best. The king... Com vocês, ele que não é um arcanjo. Não é um arcanjo. Eu gosto das suas frases. Não é um arcanjo, mas é o... Miguel, o profeta Miguel, vem pra cá, meu irmão! Seja bem-vindo. Senta aqui, ó. Aí sim. Tomem seus lugares. Estou com... Você gosta de ser chamado de que jeito? Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, não? Oliveira. Não é profeta, não? É profeta, mas agora na situação, Miguel Oliveira mesmo. Na situação, tá ruim? Tá ruim o negócio ou não? Não, tá bom, agora tá bom, né? Tá bom. Oh, é massa demais entrevistar um cara que o Brasil inteiro tem ele dentro da cabeça, né? Eu olhei aqui agora e falei, mano, será que é uma inteligência artificial que tá aqui? Será que é uma inteligência artificial? Miguel, então você gosta de ser chamado de Miguel. Mas você é pastor? Eu sou missionário, mas o termo que muita gente usou é pastor, né? Mas eu sou missionário. Você é missionário onde? Na África, na Ásia, onde? Em São Paulo mesmo. Como é que é ser missionário no mesmo lugar que você mora? Ô, Pablo, eu entendo que a unção e principalmente o cargo missional, ele é uma vocação dada por Deus. E todo aquele que ele leva a palavra de Deus, mesmo que ele não é ungido missionário, mas ele deve sim carregar o termo de missionário, porque ele é um mensageiro de Cristo. Primeiro que o mandamento, que eu posso chamar de mandamento, que Jesus disse é, ide por todo mundo. Se você é branco, se você é preto, se você é missionário, se você é pastor, evangelista, apóstolo, querubim, você tem que cumprir o ide de Cristo. E o ide é a missão. Nós somos levantados pela missão de Cristo. E qual que é a missão de Cristo? Pregar o evangelho a toda criatura. Não, mas teve uma consagração lá que falou, ó, agora o Miguel aí, missionário. Exato, aí é uma consagração perante toda a igreja, com o consentimento de todos os obreiros do corpo de Cristo, que aí você tem ali já um cargo específico, e ali você realmente é considerado um missionário. Então, se é um missionário, qual que é a sua missão? A minha missão é levar o ID de Cristo, a mensagem de Cristo, anunciar aqueles que ainda não conheceram a verdade, aqueles que não conheceram a Cristo, e pregar aquilo que Deus me vocacionou. E a galera está escrevendo Pastor Mirim. Para que falar Pastor Mirim, mano? O cara tem 15 anos, só no Ocidente, que tem adolescência e a gente fica chamando os outros de Mirim. Mirim. Não tem adolescência no Oriente, vocês sabem disso? Não existe. Você vai pegar um judeu, por exemplo, com 12 anos de idade, o cara já está na fase adulta dele. Isso é uma verdade. Tira esse nome Mirim aí. Tira esse nome Mirim aí. É Miguel o nome dele. Eu tenho um filho que chama Miguel. Você sabe o que significa seu nome? Quem é como o Senhor? Quem ousa ser como Deus, né? Quem ousa ser igual a Deus. Foi por isso que eu pus esse nome. E o arcanjo Miguel arque, você que está assistindo, o arque é de liderança. Então, você vê o nome arcanjo, arque é liderança de anjo, ou seja, o Miguel é líder de anjo. Mas me fala uma coisa, você tem 15 anos de idade? Estou com 15. 15 anos de idade, você foi bombardeado. Eu que já fui muito bombardeado, nós vamos discutir isso aqui para ajudar as pessoas que, quando passa esse tipo de situação, querem desistir da vida, querem desistir de tudo que foi chamado. Eu vi ali que você tomou uma pancadaria, uma zombaria, um negócio absurdo. Como é que você ficou?
Ô Pablo, primeiro que entender que quando a gente mexe numa caixa de marimbondo que é dentro da igreja, primeiro que as pessoas elas têm um sério problema Sim. com tudo aquilo que é novo. As pessoas elas têm uma grande dificuldade de captar aquilo que é novo para ela. As pessoas não conseguem entender isso. E todo aquele que Deus levanta, Pablo, Ele não levanta para ficar no morno, naquilo que é, como eu posso dizer, o natural, aquilo que as pessoas costumam ver. Deus, quando tem uma chamada de arrebentar na vida de alguém, essa pessoa ela vai causar incômodo. Ela não é normal. Daniel, ele não era normal. Daniel, ele era uma pessoa que ele se destacava entre milhares de iguais. E Deus levantou ele com uma situação que ele podia muito bem ser influenciado, mas ele escolheu influenciar. Então Deus me levantou desde muito cedo. Para a gente que não sabe, eu prego desde os meus 3 anos de idade. Eu estou no altar ministrando desde os meus 3 anos de idade. Só que esse baque, esse boom, esse estouro todo aconteceu esse ano, quando eu estava ainda com 14 anos, fiz 15 agora em abril. Desculpa, mas o que você pregava com 3 anos? Pablo, não diga pregar. O que é pregar para você? Pregar, dependendo, se for na marcenaria, pegar um martelo, pegar um prego e bater nele. Isso é pregar. Você perguntou para mim. Eu estou te perguntando outra coisa. Não, mas dentro da igreja tem outro termo, pregar. Não, eu não estou com zoeira, mas eu tenho 4 filhos. Fico imaginando que com uma criança de 3 anos pregar o quê? Bom, diga-nos tipo, a o que é levar uma libertação mensagem. da mamadeira, a libertação do quê? O que é? Eis que vai ter o êxodo do berço. O que é a pregação dos 3 anos? A levar a mensagem. Bom, vamos trocar o termo pregação por levar a mensagem. Só para você entender, tá? Eu não estou com zombaria, não. É porque quando você fala isso, Miguel, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vejo, né, te sigo, acompanho você. Eu acho que o grilo da galera é que quando você fala uma coisa que às vezes é tão fora da curva, se você não der a explicação, as pessoas ficam com tem um aquela negócio dúvida no cérebro que chama balelômetro. Aí você fala, não, eu pregava com 3 anos. Eu fiquei pensando lá em casa, eu tenho 4 filhos, cada um com 3 anos. O evangelho que ia pregar da mamadeira, o êxodo era do berço, o Gênesis é como começou na maternidade. Tipo assim, pregar o quê? O que é pregar? Bom, vamos trocar o termo, o que é pregar para levar uma mensagem? Bom, Pablo, hoje a gente entende o que é um culto, hoje a gente entende como funciona o altar, hoje a gente entende o que é levar uma mensagem. O que era levar uma mensagem na época? Hoje as pessoas descobriram o que era o meu dom de cantar. As pessoas descobriram agora que eu cantava. O irmão canta também. Cantava. Você é melhor cantando ou pregando? Não é melhor porque é vocação. A gente vai fazendo aquilo não, que a gente... Agora, se você for dar uma nota de 0 a 10, o que é que fica? Agora sim, eu me considero que eu canto muito bem. Eu acredito que eu canto muito bem. Mas pelo fato de eu pregar mais do que cantar, acredito que eu desenvolvi mais desenvoltura no termo da pregação. Mas, Pablo, resumindo aqui, desde os meus 3 anos eu estou dentro de uma igreja. Então, desde os meus 3 anos eu estou vendo culto, eu estou vendo pastores, eu estou vendo pregadores, eu estou vendo cantores. Desde os meus 3 anos de idade, eu já estou inserido num lugar chamado igreja. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você, por exemplo, não for mais aceito dentro de uma igreja, as pessoas ficarem contra você, você vai ser como a Priscila Alcântara, lá do PlayStation, que antes era uma menina boazinha, cantava as coisas de Deus, aí depois pintou o cabelo de roxo e começou a ficar doida. Você acha que tem chance de acontecer isso com o Miguel? Não, primeiro que, Pablo, eu não estou dentro da igreja para ser aceito pelos homens. Eu sei quem me levantou. A Bíblia conta sobre vários profetas que foram rejeitados pela própria nação. Só que o profeta, ele não está preocupado se a pessoa que está ouvindo, ela está gostando daquilo que ele está dizendo. Ele está levando uma mensagem. Você é mais missionário ou mais profeta? Eu sou os dois. Então você já é Deus cantor. me levantou com dom profético e me levantou como missionário. Então vamos lá, você já é cantor, profeta e missionário. Pronto. E pregador, esqueceu. E pregador. E profeta. Pronto. E pastor? Não sou pastor. Não é pastor? Não sou pastor. Então tá. Desses, qual que é a prioridade que Deus te chamou? Ô Pablo, primeiro que você entende que o pregador é aquele que leva a palavra de Deus, sim? O profeta é aquele que também leva a palavra de Deus. Deus dá uma palavra para ele, então ele é um mensageiro. Sim. O pregador é um mensageiro. Então todo pregador é um profeta, todo profeta é um pregador. Missionário é o quê? Aquele que evangeliza, aquele que leva uma palavra. Ou seja, os 3 são títulos, mas com um só propósito. A gente deve ter títulos, cargos, mas em tudo essa questão de cargo e por aí vai, a gente tem que entender que é um só propósito. Qual o propósito?
levar a palavra de Deus. Então, Galera, se a pessoa ela me vê como um profeta, amém, mas o meu foco para ela é levar uma palavra. Se a pessoa me vê como um pastor mirim, eu não corrijo quem me chama de pastor mirim, embora eu não seja. Só que nem mirim, nem pastor. Nem mirim, nem pastor. Só que a pessoa ela me conhece assim, eu não vou entrar ali naquela questão e matar aquela pessoa ali, amém, mas o meu intuito é levar uma palavra para aquela pessoa. Se fosse comparar você com o Valdomiro Santiago ou com o Edir Macedo, você acha que você parece mais com qual dos dois? Em níveis de pancada? Não sei, você pega de coisa boa e de coisa ruim. Todo mundo tem, eu tenho, você tem, só Jesus que não tem coisa ruim. Primeiro que o bispo, eu admiro muito o bispo Edir Macedo, até mesmo pela questão de pancada. Uma curiosidade. O que é pancada? Porque tem a pancada que é a perseguição, digamos assim. Quando eu estava sendo perseguido, muito perseguido, eu gostava muito de assistir um filme chamado Nada a Perder. Já assistiu esse filme? Não assisti, mas eu... Do Edir Macedo. Eu pude acompanhar ali de pouco o que esse cara já sofreu, as pancadas que esse cara já viveu e por aí vai. Mas em termos de comparação, o Pablo Marçal, eu acredito que cada um tem a sua ideologia, cada um tem aquilo que acredita, cada um já viveu aquilo que Deus já proporcionou que ele viveria. Mas eu me considero, se fosse espelhar alguém, me espelharia no apóstolo Paulo. Não. Eu não falei o favorito. A pergunta é para te colocar numa situação que você tem que escolher Escolher um? Bom, Edir Macedo. Então, é a pessoa que gera mais identificação com você. Pronto. Tá. Você toparia pregar o evangelho, então, sem cobrar nem R$1 e viver de graça, tipo um voto de não receber mais oferta, Pablo, de não receber mais nada? Primeiro que a gente não prega o evangelho, Pablo, por quesitos de riquezas, ajuntar bens aqui na terra. É claro que as pessoas confundem muito locação, sabe? E as pessoas acabam confundindo. Ele prega por dinheiro. Não é questão de pregar por dinheiro, é questão que tudo existe uma locação. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Existe uma locação. Agora, aceitar a pregar sem dinheiro, eu já faço isso há muito tempo. Só que eu não exponho isso. Eu não levo isso. As pessoas acham que todo culto que eu vou, eu ganho 10 mil. As pessoas acreditam que todo culto que eu vou, eu saio com o bolso cheio de dinheiro. As pessoas acham que todo culto que eu vou, eu saio com uma pilha de dinheiro porque eu preguei o evangelho. Sendo que, na realidade, essas pessoas não entendem o que acontece por detrás. Há muitas igrejas, há muitos pastores, inclusive, a maioria deles já fizeram vídeo na rede social, tem na rede social, dizendo assim, olha, o Miguel veio aqui na minha igreja, nunca cobrou R$1, para nada, leva o evangelho, prega. Então, assim, não é questão de enriquecimento. É questão de levar o evangelho, as pessoas deduzem isso pelo que elas acham que a mídia... Você sabe qual que é o pastor mais rico do mundo? Não. O Edir Macedo. E eu te fiz essa pergunta. Você tem uma conexão, inclusive identitária com ele. Ele não é seu líder, pelo que eu imagino, mas você olhou para ele, o nível de pancada de alguém vai mostrar o nível de prosperidade que ela tem, tá? Quanto mais apanha, se você seguir naquilo e aprender com aquilo, você fica cada vez mais próspero. E prosperidade não é dinheiro. Só que eu fiz uma pergunta que eu quero sentir o cheiro do seu coração. Eu te perguntei, você toparia? Eu já entendi que você já fez de graça, mas que hoje você cobra. E assim, cara, eu não... Longe de ser contra a prosperidade, eu acho que todo mundo tem que prosperar, tá? E eu sei que tem gente que te chama. Sim. Você é rico. A árvore é próspera, o rio é próspero, a palavra é próspera, Exato. Só não é próspero para quem é resistente. Isso é verdade. Mas por que eu estou te perguntando isso? É para tirar um estigma de você. Porque as pessoas, elas gostam de você até quando você não perturba elas, mas quando você começa a ficar famoso, no Brasil tem um código. Ficou famoso, tem que ser derrubado. Começou a ser herói, tem que levar um tiro. Alguma coisa tem que fazer com quem está sobressaindo. O Brasil é proibido. É proibido ter sucesso. Só que eu te pergunto, toda pergunta que eu fizer, não tem um pingo de maldade nela. Sim. Eu quero... A intenção verdadeira é das pessoas te conhecerem, de eu extrair o melhor que tem dentro de você e de tirar um monte de estigma. Porque tem um monte de gente que tira um monte de conclusão por causa do The Power, The King, The Best, não sei o quê. Inclusive, para quem não sabe, eu estava dentro do camarim, antes de entrar, falei para ele, cara, você não vendeu um curso de inglês? Você não fez... Aí eu falei para ele, cara... Isso já, assim, eu entendo o propósito, mas isso já mostra a minha intenção de não ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro é uma coisa, fazer dinheiro é outra. Vou explicar por quê. Exatamente. Você sabe que tem gente que te convida para pregar, não é pelo seu nível de palavra, mas pela imagem que você tem? Sim. E que vai atrair um monte de gente? Claro. Então, ao mesmo tempo que eu estou te perguntando do dinheiro, eu sei a intenção de muitos pastores, de muitas igrejas te convidando. Sim. O que eles querem? Eles querem pegar uma das pessoas mais faladas e mais assistidas do país, colocar lá no culto,
para gerar indignação, o CAC custar mais barato, para adquirir mais lead de forma mais barata e mais gente encher a conferência, a convenção. Isso é muito natural. Isso é verdade. Certo? Não vejo nenhum problema na prosperidade. Agora eu fiz uma pergunta, você não respondeu. Você toparia pregar e nunca mais receber nada por isso? Sim. Eu posso ganhar dinheiro de outras formas. Trabalhando, criando uma empresa. Você já criou empresa? Não. Não? Eu tenho 15 anos, papo. Eu tenho um monte de dó, você com 15 anos. Você tem uma agenda pior que a minha, com 15 anos. Mas... Ó, a Maria, mãe de Jesus, quando o anjo falou com ela, ela tinha 16. Sim. Davi, quando foi arrancar a cabeça do Golias, tinha quanto? 16. 16. Tem dó de você com 15 anos? Não. Isso já é uma aula de que vocação não depende de idade. Você sabe o que em você mais irrita as pessoas? Pablo, primeiro que o meu foco não é irritar ninguém. Não, mas eu te perguntei. Tem uma leitura emocional. Vou chegar lá. Primeiro que o meu foco não é irritar ninguém, não é provocar ninguém. Provocar sim o diabo, irritar sim as trevas, saquear o inferno. Essa é a minha vocação, é isso que pulsa, isso que queima dentro de mim. Agora, acredito que algumas coisas que as pessoas ficam irritadas, uma delas é a minha idade. Acredito que pelo fato de eu ter 15 anos, e por tudo quanto que Deus já fez na minha vida, e essa proporção que tomou, e essa frequência que eu estou indo, acredito que uma das coisas que irrita as pessoas são a minha idade. Você é a cópia do seu pastor? Não. Não? Não. A parada do The King, The Power, The Best, eu vi ele fazendo antes de você. O que você acha que é isso? Você acha que um garoto igual você não idealizou um pastor e começou a olhar nele e começou a copiar sem perceber? Porque a gente é produto do meio? Ô, Pablo, vamos lá. Primeiro que esse The King, The Power, eu vou dar uma informação para você aqui. Ninguém tem essa informação. Vamos lá, então. Ninguém tem essa informação. Quente, é forte. Quente, é forte. O The King, The Power, se você for perceber, The King, The Power é do rei o poder. Né? Se você pegar o significado dele, é um inglês mais falado, mas The King, The Power, The Best. Primeiro que não é uma frase pronta, não é uma frase pensada, não é uma frase... Eu ouvi ele falar isso... Não, mas ele fala exatamente errado do jeito que você fala. Ele fala exatamente errado. É o que eu estou te falando, você é uma cópia dele, então. Não dele, da frase. Eu copiei a frase, não ele. Mas quem que falou? Não, ele Sabe falou... qual é o problema? O problema é o seguinte, o problema é a gente ter uma pessoa como absoluta, sim, e a gente nem checa se o negócio é verdade e sai repetindo. E mesmo que seja cópia, Paulo, mas mesmo que seja cópia, eu não vejo problema nisso. Porque Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo. Mas de Paulo, não do pastor que fala inglês errado. Mas a Bíblia diz, veja a forma, a vida do seu pastor, imite aquilo em toda a sua forma de viver. É o texto. Aonde que está isso? É o texto bíblico. Aonde? É o texto bíblico. Mas da onde? Não vou te dar o dado aqui. Não, você pode pegar o chat GPT que eu quero saber como é que imita pastor. Está isso lá na Bíblia, não. Observar a forma de seu pastor em toda a sua forma de viver. Observar não é para imitar. Observar é para... Então, mas vamos lá. Observar. Eu não vou me entrar no debate aqui. Não, Paulo. vamos, cara. Eu não vou debater com você, cara. Vamos, cara. Sabe por quê? Seu último vídeo tem 70 milhões de visualizações que eu vi, que foi muito doido, o tal do Kleber. Deixa eu terminar o Off the King. Vai. O Off the King, então, eu ouvi aquilo e falei assim, poxa, cara, Off the King, nunca tinha ouvido isso. E aí, num culto, eu estava... Foi aqui em Alphaville, inclusive, esse culto. E aí eu estava pregando, depois de 1h30 de mensagem, aí tinha um casal assim sentado. Aí Deus me deu uma revelação e falou assim, olha, fala para eles que Deus está mudando a rota, Deus vai que eu vou direcionar, que eu cheguei e falei assim, olha, Deus vai colocar vocês dentro de uma nação. Se você perceber a revelação, até ali eu não falei qual nação seria. Falei assim, Deus vai colocar vocês dentro de uma nação. E eles olharam assim, eu falei assim, e sabe qual que é a nação? Eu vou falar o nome do país, vocês vão pisar. E lembrei desse Off the King. Falei, aí foi eu. Falei assim, Off the King, the Power, the Best. Vocês vão pisar naquela nação. Falei inglês. Quer um dado? Esses caras estão nos Estados Unidos. Ninguém sabe disso. O casal que eu profetizei, Off the King, está nos Estados Unidos. E olha só que profundo é isso. Deus me deu uma revelação. Só que eu me inspirei naquilo que eu ouvi, complementei. Olha Natan quando foi profetizar para Davi. Se Natan chegar para Davi e falar assim, seu adúltero, você matou Golias, só que ele pega uma parábola. Deus mandou ele dar uma parábola? Não, ele montou uma parábola. Davi, olha essa parábola aqui, e ele conseguiu chegar no coração de Davi. Então,
A revelação. Na verdade, Davi não percebeu, né? A parada. Não percebeu. Ele acabou Não dando percebeu. o decreto. Quando ele deu o decreto era contra Pronto. ele. Ele não percebeu, só que Natan ele chegou de uma forma assim tão estratégica, e eu entendo que até para entregar uma revelação, até para ser usado por Deus, você tem que ser estratégico. Tá, e o que você aprendeu depois de ver essa zombaria nacional contra você? Você falando The King, The Power, o que você Pablo, aprendeu? eu aprendi que não adianta. Toda vez que você vai... Isso, até você sabe muito bem disso. Quando você cria algo novo, quando você é levantado para algo, infelizmente as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te caluniar. Só que a gente tem duas escolhas. Parar, certo? Descansar, porque querendo uma pancada, ela desgasta a gente. Ou prosseguir. E vedar os nossos ouvidos e ouvir aquilo que Deus grita no nosso coração. Eu ouvi o que Deus gritou comigo. Deus me chamou. Eu tenho uma certeza. Pablo, se eu tenho certeza de que me levantou, para que eu vou ficar? Não deu vontade de desistir nenhuma vez? Pablo, deu. Fala disso. Deu. A perseguição, eu entendo que existe duas coisas. A mentira e a calúnia. E a crítica. Quando você é criticado, se isso for mudar a tua vida ou não. Agora, a calúnia, ela é uma afronta. Você vê uma afronta, você vê as pessoas te afrontando, você vê as pessoas te caluniando, e você vê a inverdade crescendo. Só que você não tem voz para combater, porque uma mentira muito bem contada e 1000 vezes falada, ela vira verdade. E as pessoas ouvem aquilo, reproduzem aquilo e falam, aquilo é verdade. Só que eu me vi num momento que eu não tinha voz para gritar e dizer assim, ó, isso é mentira. Quem iria ouvir, quem iria falar, quem que me iria ouvir que aquilo que eu estava falando era verdade e aquilo que as pessoas estavam dizendo era mentira? Então a gente chega num nível que você olha e você tem medo. Você sente medo. As vozes das pessoas, aquilo que as pessoas falam de você, dá medo no seu interior. Você sente medo daquilo. Você se sente acuado porque você realmente põe em dúvida o processo. Você põe em dúvida a promessa que Deus colocou. Você chega a dizer, será que foi Deus que me levantou? A única coisa que quebra tudo isso é Deus falando com você. É do deserto, Elias está dentro da caverna, escondido. Porque, Pablo, posso dar um dado aqui muito forte? Deixa eu só tomar água, porque a voz secou aqui. Vai vir mover agora. Um dado muito forte. A gente não pode só estar pronto espiritualmente, mas mentalmente. Elias eu gosto muito de Elias. Elias era um cara que ele estava pronto para ser transladado. Só 2 caras na Bíblia foram transladados, Enoque e Elias. Filipe também. No Antigo Testamento eu digo. Enoque e Elias. Jesus também. Isso aí já é o novo. 4. Elias foi o primeiro. Elias foi o primeiro cara a ser transladado da Bíblia. Elias estava pronto para ser Você isso. falou Elias e quem? Enoque. Elias estava pronto para ser transladado, Elias estava pronto para escolher um sucessor, que foi Eliseu. Elias estava pronto para multiplicar a farinha e o azeite na casa da viúva de Sarepta. Elias estava pronto para disseminar 450 profetas de Baal e mais outros de Azera. Elias estava pronto para fazer fogo cair do céu. Elias estava pronto para tudo. Elias era uma máquina espiritual, Elias era um monstro espiritualmente. Elias era um profeta, e o profeta que Elias era. Só que no outro dia, Jezabel chega assim e fala assim, tem o WhatsApp do Elias? Conjecturando. Tem o WhatsApp do Elias? Tem um novo dele? Dá uma ligadinha para ele e fala assim, que como ele fez com o meu profeta, eu vou fazer com ele amanhã. A ameaça, Pablo, põe em dúvida a promessa. Elias se colocou num nível de medo. E Elias esqueceu de tudo que Deus já tinha falado para ele. Elias esqueceu de quem ele era. Elias esqueceu do que Deus podia fazer. Elias esqueceu do que Deus já fez. Ele vai para dentro do deserto, no meio de uma caverna. Ele se esconde porque ele está com depressão. E aí ele vai na síndrome do exclusivismo. Ele fala assim, Senhor, estão querendo me matar. Estão querendo, Elias? Estão querendo me matar, porque em todo Israel só eu me levantei. Deus fala assim, calma aí, só um minutinho. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal e nem Jezabel. Elias, levanta. Olha como que Deus fala com Elias. Elias é um profeta, mas Deus manda ele levantar 2 vezes. Em 1 Reis 17 e depois 2 Reis 1. Quando Acasias cai do alto, e 1 Reis 1, quando Acasias cai de um quarto alto, Elias está dentro de casa.
Aí desce um anjo, abre o céu, desce um anjo e fala assim: Elias, se levanta, põe um cinto de profeta, o cinturão de profeta, a capa de profeta. E isso acontece não só com Elias, acontece com Pedro. Porque Pedro já tinha aceitado em Atos 12 que ele ia ser morto no outro dia. Ele já tem a decisão do homem com certeza na sua vida. Ele está preso dentro da cadeia, não tem nada que possa tirar ele dali. Só que do outro lado tem uma igreja que ora. Tem uma igreja que chama o Você céu. acha que Tem uma igreja... Elias faz parte de uma das duas testemunhas lá em Apocalipse? Quem? Elias? Não, porque eu não tenho esse dado escatológico. Elias, aliás, Pedro, né? Elias ou Pedro? Elias. Elias, eu não tenho esse dado. Assim, há muitos rumores, né? Elias e Moisés. Porque no Monte da Transfiguração, se eu não estou enganado, foi Elias que desceu, não foi? Ele e Moisés. Ele e Moisés. Então, o pessoal diz que eles vão ser as duas testemunhas. Mas, E você não acredita nisso, não? bom, assim, eu acredito que Deus pode mudar a concepção. Mas eu acredito que vai ser um profeta muito conhecido, um profeta muito renomado e um profeta de grande autoridade. Por isso que eu acredito muito que Elias é um profeta e pode ser ele. Se você Eu, não particularmente, fosse- digamos rasgado aqui, eu acredito que pode ser ele. Se você não cantar nem pregar e não tiver mais na vida da igreja ali e tal, não receber mais nenhum convite, o que você vai fazer da vida? Pablo, da vida ou da igreja? Da sua vida. Da você minha não vida? recebe, não tem mais igreja. Acabou a igreja. Ninguém está te Acabou o convidando. ministério. Acabou tudo. Acontece isso com algumas pessoas. Pois Eu é. quero saber o que você vai fazer. Pablo, primeiro que a gente, as pessoas hoje criam da igreja, algumas pessoas, não vou falar nome aqui para não polemizar, mas alguns criam da igreja o seu porto seguro. E muitos criam da igreja como empresa. Pronto, isso aqui é o meu porto seguro. Se eu não dar bem na vida, eu dou bem isso aqui. Só que as pessoas devem entender que a igreja, ela não é minha, a igreja é de Cristo. A igreja é noiva. E eu devo entender que a igreja, Pablo, ela não é uma questão de porto seguro. Se eu falir na vida, tem a igreja. O que é a sua concepção de igreja? Tipo, é a instituição? O prédio? Então, a instituição do cartório, né? O prédio na vida real. Só que o sentido da igreja é noiva de Cristo. Pois é, mas o que é a igreja? A igreja, Você explicando para um leigo que nunca ouviu falar sobre a igreja. O que é a igreja? A igreja, pegamos assim, quando a igreja começou a ser igreja, a igreja, por exemplo, é um comboio. Aqui, por exemplo, suponhamos, aqui, por exemplo, é uma igreja. Aqui tem um auditório, aqui tem um povo, aqui eu expunho a palavra. Aqui eu falo da palavra. Embora a palavra pode ser colocada em qualquer outro lugar. Então você entende Só que que o templo é a igreja? O templo é a igreja. Só que o que diferencia a igreja de outras... Porque, por exemplo, aqui é um auditório. Só que se eu fazer isso aqui de igreja, isso aqui pode ser uma igreja. Sim ou não? Eu posso fazer isso aqui de igreja. Só que o que diferencia a igreja de qualquer outro ambiente é aquilo que ela carrega entre si. O que a igreja carrega entre si? Cada um distingue. Não, para a igreja foi o meu ponto de encontro. A igreja, eu fui salvo, eu ouvi uma palavra lá, Deus me usou lá, Deus falou comigo lá. Ali é um Já ponto foi onde Israel? reuniões. Nunca fui Israel, Não. Pablo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou te perguntando para entender como é que você vê a questão da igreja. Antigamente, a sinagoga não era um templo. Não era um templo. Sinagoga era um lugar, um centro de eventos. Verdade. De fazer casamento, de ler a lei, de fazer um monte de coisa. Então era multi-evento. Inclusive lá em Cafarnaum, na Galileia, Jesus morava ali na casa da sogra de Pedro, um período. A sinagoga fica tipo 50 passos da casa dela. O que aconteceu? Como o Império Romano ganhou Israel, e começou a tomar Israel e governar aquele povo, aconteceu que eles começaram a mudar a concepção do povo, e o povo começou a ficar templista. Esse negócio de templo, ele é mais helenístico do que romano, é grego. A Grécia tem um Deus para cada dia, um Deus para cada coisa. E aí, o que acontece? Eu fui na Ásia, e lá na Ásia tem as igrejas do Apocalipse, né? Sim. As 7 igrejas. Sete Você igrejas vai do nas Apocalipse. 7 lugares, não tem igreja e nunca teve um prédio de igreja. A igreja é o povo de um lugar. Então a igreja é um povo. Aí que eu falo, Pablo, é até uma questão histórica. E eu vou coligar isso aqui até que aconteceu comigo. Eu não fui perseguido apenas pelos de fora. O meu maior público que me bateu foi os de dentro. Mas com certeza, 80%. 80%. Só que olha que profundo, você falou um negócio sobre sinagoga. Você sabia que antigamente a sinagoga, quando a sinagoga, nesse exato momento de preceito, tudo, cegos, as pessoas que tinham deficiência, elas foram selecionadas a ficar num canto da sinagoga? Sabia disso?
elas não podiam participar literalmente do culto, elas ficavam no canto da sinagoga. Escorada, excluída. Desde que sinagoga é sinagoga, aconteceu isso. Hoje mais não, mas antigamente aconteceu. Então, hoje eu entendo essa briga, essa guerra dentro da igreja. A gente é o único povo que se mata. A gente é o único povo que se degladeia. A gente é o único povo que bate de frente um com o outro. Na verdade, não é o único povo, não. Vou te explicar. Desde que Caim matou Abel, tem não, duas... pera lá. Eu estou falando do meu povo. Não. Do nosso não, do meu povo. Não é do seu povo, não. Não, o espírita povo. Ele pode ir contra o espírita. O católico ele pode ir contra o católico. Como eu vi Não, agora, é uma porque briga você de padre. está falando um negócio que eu já cansei de ouvir também. Desde a minha infância estou na igreja. E as pessoas falam o seguinte: o evangélico ou o cristão é o único povo que ataca a si mesmo. Eu mesmo já falei isso, mas não é, não. Desde que Caim matou Abel, existem os filhos de Caim, existem os filhos de Sete. Sim. Não tem os filhos de Abel, porque o Filho de Abel Sete. foi morto. Tem os filhos de Caim e os Tá filhos vendo de que ele Sete. quer me pegar? Tá vendo? Mas vamos falar sobre a minha vida. Ele quer me pegar, tá vendo? Tá, você não me respondeu. O que é que você faria se não tivesse nada lá para fazer na igreja? Já te falei, Pablo, eu não vejo a igreja como empresa. Eu não vejo a igreja como Não, negócio. mas não é empresa, não. É uma instituição. Fazer Você o que não deve- está lá mais. Você acordou agora. Eu cansei de ver gente fazendo isso, tá? Sim. De desanimar, não é isso aqui, eu quero continuar a mover Deus na vida de outras pessoas e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, você está falando no quesito mover Deus. Não, você está falando não, de qualquer levar jeito. a palavra. Não, Você de tá qualquer levar jeito. a palavra. Eu sou empresário, mas eu uso as minhas empresas como armamento do reino. Eu tenho um pouco de dinheiro e esse pouco de dinheiro é munição para o reino. Sim. Então, eu estou te perguntando isso por quê? Porque tem gente assistindo que se achar que a igreja é um templo, essa pessoa ela não vai entender o porquê que Jesus foi condenado à cruz. Porque ele se levantou contra o templo. E ele falou, em 3 dias o templo vai ser reconstruído. Como que o negócio que leva 70 anos para construir, você vai reconstruir? A condenação de Jesus foi assim, está escrito exatamente isso. Texto. Então, se a igreja é um templo, sua cabeça vai ficar reduzida a um tijolo, igual você falou, esse aqui é um auditório, pode ser uma igreja, pode ser um evento de palestra. Eu mesmo alugo auditórios para fazer culto, dependendo, tem igreja que vai reformar o prédio, eles locam um auditório meu aqui, a gente tem uns 10 aqui. Só que eu tenho outra percepção de igreja, Pablo. É o que eu quero saber. Eu não consigo conceber que a igreja ela se entra dentro de 4 paredes. As pessoas falam assim, eu sou a igreja. As pessoas falam assim, ó. Não, mas você falou agora, e aqui igreja... A igreja pode ser. A igreja pode ser. A igreja pode ser debaixo de uma árvore, por exemplo. Pode ser, Pablo, a igreja... Então não é pode... um templo a igreja. Pablo, como eu vou recapitulando, a igreja, isso aqui pode ser uma igreja. Pode ser uma igreja. Só que o realmente intuito da igreja, ela não se cabe dentro de 4 paredes como essa. Sim. As pessoas falam assim, eu sou a igreja. Muito bem, mas você deve também carregar a igreja. Como que é carregar a igreja? Se eu for ali agora, na rua, e tiver algum bêbado, um mendigo, uma pessoa que usou droga, uma pessoa que quer mudar de vida, eu carrego o que aqui dentro da igreja eu ouvi. Querido, Deus pode salvar a sua vida. Querido, Deus pode transformar a sua vida. Querido, você pode sair dessa situação. Querido, isso aí você pode pegar de trampolim, se arrebentar. Você está entendendo? O que é carregar? O que é carregar o sentido? O que é não ficar preso dentro de 4 paredes? Porque tem gente que está dentro da igreja, dentro de 4 paredes, do lado de fora é um canalha, é um escroto, é um ridículo, é um adúltero, é um desgraçado, é uma pessoa que não representa Deus, não representa a igreja. Porque o desgraçado cabe-se dentro de 4 paredes, mas ele não carrega aquilo que ele ouviu dentro de 4 paredes. Então a igreja é uma pessoa. A igreja é uma pessoa, cara. Então assim, eu posso fazer um culto e chamar isso aqui de templo, de igreja, fazer isso aqui de igreja, colocar um palanque, colocar caixa de som, pregar para o povo. Só que se eu não carregar aquilo que eu ouço aqui dentro, de nada adianta. De nada me adianta. Eu tenho que carregar aquilo que eu ouço, aquilo que Deus fala comigo. Eu tenho que ser uma igreja ambulante. Qual que é o seu principal defeito? Pablo, primeiro que... Como assim principal defeito? O defeito. Explica. Você tem dificuldade de olhar Explica qual que é o meu principal defeito. Você tem dificuldade de olhar para você e ver que você tem defeito? Pablo, os nossos defeitos, aquilo que a gente enxerga como defeito, eu sou uma pessoa que eu erro muito. Eu tenho muitos defeitos. Naquilo que você erra, o seu defeito. Qual que é o defeito? O meu... Pablo, eu vou te explicar uma coisa aqui.
Ó, O meu defeito. viva os defeitos. Vai E lá, os defeitos? fala. Pode falar o primeiro. Esse tempo você tá usando aí. Quem aqui não tem defeito? Tu Você tem quer, defeito, eu quer que eu tenho arrume uma defeito. pedra ali pra você? Mais um. Quem não tem defeito, É. atira pela... Só que se eu primeiro contar meu- copo. Só que como que eu pego uma pedra e jogo em mim mesmo agora? É simples. Aqui não está uma condenação. Você está falando de uma passagem onde Jesus pegou a mulher adúltera e ali ele estava explicando um princípio. Qual que é o princípio? Meu ministério é de misericórdia, o de Moisés é de condenação. Condenação. Ela é adúltera, então pega a pedra e apedreja. O que eles estavam querendo? Naquele momento, eles estavam querendo que Jesus ou anulasse o ministério de misericórdia para eles falarem, te pegamos, ou fala logo que você é o cara que vai seguir Moisés, porque a gente não quer saber de você aqui. O que ele fala? Quero ter pecado, atira a primeira pedra. Não, Jesus estava fazendo um desenho no chão. E sabe o que é aquilo? Ele A fez um mesma desenho coisa no que chão. aconteceu, a mesma coisa que aconteceu lá no exílio. Deus escreveu na parede, mene, mene, Tekel passi. aí você foi medido e não foi encontrado. Foste pesar na balança, foste achado em falta. Aí o que acontece? Quando ele faz aquele desenho, uma representação, ele pergunta, tem alguém que não tem pecado aqui? Então se você não tem, atira. Mas Jesus podia tirar a pedra, ele não tinha pecado. Então uma pessoa que faz pergunta poderia naquele momento virar, mas você não tem pecado, você pode atirar a primeira pedra. Só que ele mesmo podendo atirar a pedra, ele estava com o ministério de misericórdia. Então você mistura uma coisa com a outra, eu não pedi seu pecado, eu pedi Você seu pediu o defeito. meu erro, mas deixa eu te explicar Não uma pedi coisa. seu erro, eu pedi seu defeito. Erro. Qual que é a diferença de erro e defeito? Erro é o seguinte, você não tem um defeito, mas você pode errar. Por exemplo, Pronto. eu vi que você deixou cair uma comida na sua blusa. Sangue. Isso Eu não cortei é o um dedo. defeito seu, isso é um erro. Um erro. Isso gera um aprendizado. Se você repete o erro, isso é uma falha. Então, lembra disso numa máquina. Se você pegar esse copo aqui e ele cair no chão, isso é um erro. Erro gera aprendizado. Se você ficar toda hora jogando isso aqui no chão, isso é uma falha. Uma falha. Pecado é aquilo que desvia você da rota ou de forma permissiva que a palavra diz que é pecado. Por exemplo, eu vou te perguntar uma coisa. Beber é pecado? Beber cerveja? Responde com a boca. Não. E o Ô, Paulo, medo? você tá E querendo o medo colocar religioso? no- Olha você é esperto. Ele Miguel, tá querendo... Paulo, mas deixa Você eu é um explicar cara uma coisa. esperto, Miguel. Deixa eu Você é explicar um uma cara coisa. esperto e eu tô te estudando aqui. Deixa eu explicar. Ah. Eu não debato. Não, mas não é um debate, é uma Calma, entrevista. moço. Tá bom, então fala só o defeito. Moço. Qual o defeito? Eu não debato. Com Defeito. tudo que eu posso... Com tudo... Como, tarará, Vai. como... Tudo que eu posso aprender, eu aprendo. Por isso que eu te perguntei, qual que é a diferença de erro e defeito? Já te expliquei. Pronto, Agora você me me fala o explicou. seu defeito. Eu sou muito explosivo. Eu perco muita paciência. Deu pra perceber. Eu perco muita paciência. Eu sou muito explosivo. Deu pra perceber com o Kleber, porque o Kleber fez uma zombaria e você já veio com o pecado ali. Eu sou muito explosivo. Eu perco muita paciência. Pronto, é um erro. Me fala mais um. Vai. Isso não é um debate. Não é- Isso é uma entrevista. Sabe por quê? Tá parecendo uma sabatina. Não, cara. É porque é o seguinte, tem gente assistindo, muita gente me acompanha, muita gente te acompanha. E muita gente vai te respeitar depois dessa entrevista. Sim. Agora, se você não der conta de colocar um defeito, essas pessoas vão olhar para você e vão falar. Eu Ele, coloquei um. então me dá Eu mais um. eu sou muito explosivo. Eu perco assim, a paciência é muito fácil. Por que você acha que você é assim? Ô, Pablo, acredito que também a idade. Pablo, eu tenho 15 anos. As pessoas. Sabe as que eu não pessoas- tenho as dó de pessoas- você porque você está pregando desde os 3. Quando eu te perguntei sobre a mulher, eu perguntei para ele, e a varoa? Aí ele falou, não, é a minha idade. Ah, mas você não prega desde os 3? Tá mais fácil. Só que a Bíblia diz que tudo há um tempo. Tudo há um tempo. E você acha que o menino de Embaixo. 3 anos tinha que estar pregando? Ele tinha que estar com uma madeira na Então, mão. o que Jesus com 12 estava ensinando? O que Jesus estava fazendo com 12? Ensinando. Ensinando. Jesus ensinava. E o melhor método de aprendizado é ensinar. E eu com 15. Só que na minha concepção, talvez na sua concepção, como você disse, eu comecei a namorar. Você começou a namorar com Com 16 Com anos. 16 anos. Você tem uma concepção de querer namorar com 16 anos. Eu tenho outra concepção. E cada homem, cada mulher, ele consegue se... Você quer namorar com quantos anos? Eu, É. quando eu tiver uns 19. É? E Uns você quer 19. casar com quantos? Eu, uns 21. É, então você vai casar na mesma data que eu. Ué. Casei Casou com 21 também, né? Com 21. Mas, Pablo, eu entendo que a idade, essa questão de... Hoje eu tenho uma resistência muito forte com essa questão... Vamos entrar nessa questão
de namoro nessa idade. Porque eu aprendi que a mulher do seu... Uma vez eu ouvi você falando que a mulher do seu namoro foi a mulher do seu casamento. Foi. Isso. Casei virgem. Eu queria fazer assim. Eu quero fazer assim. A mulher que eu namoro venha ser a mulher do meu namoro, do meu noivado, do meu casamento. Muito bom. Eu não quero brincar com o sentimento de ninguém. Qual que é a sua maior qualidade? A minha maior qualidade, Pablo, eu sou uma pessoa muito disposta a ouvir, ao aprender. Eu gosto muito de aprender. Todo dia eu aprendo alguma coisinha diferente. E os meus ouvidos sempre estão abertos para aprendizado. Você quer aprender um negócio? Por favor. Você tem um tônus vital de um cara de 40 anos, eu acho que é isso que irrita as pessoas, e na hora que você é arrochado, você é apertado, você quer puxar que você tem 15. E está aí um grande aprendizado. Eu não sei se o seu coração está aberto, mas eu falo com amor naquilo que Deus colocou dentro de você, porque você foi chamado para falar para milhões. No dia que você estava na crise, talvez eu tenha sido um dos primeiros a chamar ali e te oferecer ajuda. Porque todo mundo, quando a gente está mal, todo mundo faz o quê? Corre, né? Eu te mandei mensagem, falei, segura o tranco. Eu lembro da mensagem. Eu lembro da mensagem. Se você for de verdade, você vai parar em pé. Se não for, cai. Agora é o seguinte, se você quer aprender, eu acho muito massa você ser um cara de 15 anos e aguentar as perguntas e qualquer tranco. Eu acho isso muito doido. Mas o que eu acredito que você pode potencializar dentro de você é não querer ter uma postura de cara de 48 anos de idade. Pablo, mas não é postura. As pessoas acreditam que eu tenho essa postura pela forma que eu me visto, pela forma que eu converso. Não, cara, tem menino que veste com a mesma roupa que você e tem cara de menino de 15 anos. Pela forma que eu converso, pela minha oratória. Só que, Pablo, são jeitos, trejeitos. Eu cresci dentro da igreja, eu aprendi isso, eu cresci ouvindo isso. Ou seja, você é uma cópia de uma pessoa, você acabou de falar. Então, só que Paulo não era imitador de Cristo? Imitador de quem? Nós somos... Imitador de quem? Imitador de... Então Paulo anda sobre as águas. Vamos imitar Cristo. O que ele estava falando? Então pronto. Só que imitar personalidades, imitar trejeitos, imitar... Sabe, eu acredito que é uma coisa assim... Esse é o meu eu. Esse é o meu eu. Esse é o meu eu. Uhum. Eu consegui... Deus me deu a dádiva de ter uma grande facilidade de falar. Graças a Deus eu consigo... Sempre, nessa questão também de mensagem... Eu tenho uma desenvoltura muito grande para falar, de oratória. Isso eu consigo uma grande qualidade minha. Eu consigo sempre falar, raciocínio rápido, pensar, desenvolver uma palavra rapidamente. Eu consigo ler um texto, montar uma mensagem. Isso são qualidades que, graças a Deus, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Só que as pessoas me batem como se eu tivesse 40 anos. Não é, cara. Eu sei que está entregando a energia. As pessoas me batem como se eu tivesse... Eu ser ameaçado de morte. Isso aí você pode ter 3 anos. Pablo, eu ser chamado de anticristo. De anticristo, como eu fui chamado. Sabe de onde que o anticristo ia nascer em Carapicuíba, cara? Você está entendendo? Então, assim, coisas que as pessoas elas não sabem lidar, às vezes, com o que acontece e usa nesse sentido agressivo, nesse sentido. O que eu tento lembrar as pessoas é que, por mais que eu sou usado, por mais que Deus fala comigo, por mais que eu estou no altar, por mais que eu tenha uma desenvoltura, por mais que eu aparente ser um cara de 40 anos, eu tenho 15. Pois é, mas você não pensa que seria o melhor para você não ter essa postura de cara de 40? Não é roupa, não. Pablo, como que eu não tenho uma postura, sendo que esse é o meu eu, esse é o meu trejeito? Não, assim que eu falo. Não, você acabou de falar. Você falou isso, é seu eu, Deus não te fez assim, tá? Deus te fez imagem e semelhança dele. Muito bem, mas a desenvoltura Ele te deu a mentalidade de Cristo. A desenvoltura ao longo do tempo. Não, a desenvoltura você muda. Pedro era imagem. Amigo, eu era pobre. Pedro era imagem. Eu sou filho de faxineira, estudei escola pública e hoje a gente tem bilhões. E você se tornou o que se tornou hoje. Mas por quê? Pela desenvoltura do tempo e pelo seu trabalho. Não, você fez não. Me ensina então. Não, vou te ensinar. O que mais eu fiz para chegar onde eu tô foi não imitar uma pessoa. Foi modelar muitas pessoas. E quem que eu imito, Pablo? Você imita o pastor, até a fala dele você estava imitando. Pablo, eu desenvolvi... Deixa eu falar, o jeitinho que você faz com a língua, Miguel. Assim, ó. Eu tô pegando no seu pé, é que, como você me deu o defeito, eu quero levar você no seu defeito para ver se eu consigo te ajudar numa coisa. Aí você fala, não, só me faz pergunta. Eu posso fazendo pergunta chegar no mesmo lugar. Quando você é colocado numa situação, aí você deixa de ser o cara de 48 e lembra todo mundo, eu tenho 15 anos.
Sugestão. Que Você não é falou uma com teu desculpa, coração. que não é uma desculpa, é uma verdade. Claro, então se você Não é uma tiver o desculpa, é uma tônus verdade. vital Não de tem um cara como, de Pablo. 15 fluindo em Deus do Não mesmo tem jeito, como, Pablo, não tem como. Deixa eu explicar uma você coisa. está atraindo O teu energia raciocínio- de pancada que os outros dão em você. Então, mas assim, se eu estou atraindo isso, aí eu vou parar. Pablo, eu queria Você quer crescer? Eu só queria que as pessoas... Não quero, eu estou crescendo. Então, se você quer crescer ainda mais, o que você vai fazer? Aprendendo Aprendendo o quê? Coisas novas. coisas novas. Então por que você não aprende a modelar outras pessoas para você subir seu nível de nobreza, de elegância? Aí você fala, você não me acha? Não, mano, você é um cara só de 15 Deixa eu te anos. perguntar uma coisa. O Edir Macedo de hoje é o Edir Macedo de 40 anos atrás? Ele tá igual você, tá de saco cheio. Parece até que você tá na frequência dele. Vamos lá, faz o seguinte, O pega a tempo raiva muda. que você tá agora e me faz uma pergunta. Você que me tempo- pergunta agora, vai. O tempo muda as pessoas, Pablo. O tempo muda as pessoas. Se um dia eu tiver que mudar, se um dia... O tempo vai me mudar. As pancadas, elas mudam as pessoas. Muda. O que é o tempo, então? Olha, Então, de o que é o abril tempo? até... Se o tempo muda a setembro. pessoa, o que é o tempo para você? De abril até setembro, que é o mês que eu estou, eu posso considerar que eu mudei muitas coisas. Muita. Você está falando aqui, você está discordando de algumas coisas que eu estou falando, você está me ensinando, obviamente. Se fosse há 6 meses atrás, eu já estaria... Mas eu entendi que... Você já estaria o quê? Pegando uma Miguel, cadeira... eu vim te entrevistar. Pegando uma cadeira... Põe a banqueta para ele aí, deixa eu te falar. Eu quero tirar seu melhor aqui, cara. Concluindo aqui. Então, você está entendendo que eu sempre... Eu não insisto. Eu tive uma conversa muito séria com Deus quando eu comecei a apanhar. Quer saber disso? Claro. Eu tive uma conversa muito séria com Deus quando eu comecei a apanhar. Eu falei assim, se põe a musiquinha, tava legal. Põe aí, ó. Eu entendi que a pancada... Ai... Vai até chorar. Eu posso potencializar a dor dentro de mim. Eu fui atacado de todas as formas, mas eu entendi que, primeiro, se eu der ouvidos, se eu sofrer com aquilo, e se eu viver aquilo vai me machucar muito mais. E eu estou te falando de uma pessoa que está saindo de uma pós-guerra. Chegou um momento que eu olhei assim, colocaram uma fita na minha boca. Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas colocaram uma fita na minha boca e quiseram que me tiraram do altar. E aquela resistência toda, aquela agressividade toda, era a forma que eu tinha para me defender. Mas eu entendi que Deus podia fazer coisas muito maiores. E aí um dia eu sentado, chorando muito, chorando, porque eu vi um mundo caindo na minha cabeça. E as pessoas não me batiam na internet, as pessoas me batiam em cima do púlpito. E eu olhava assim e falei assim, eu estou sem apoio de ninguém tá Eu vi comigo. muita gente te defendendo. Só que a maioria dessas pessoas foram de fora. E eu falava assim, Deus, os meus irmãos estão me agregando. Olha o que eu fiz. Eu olhava para Deus e falava, o que eu fiz? Por que eu estou apanhando? E aí Deus começou a me quebrar, Deus começou a falar comigo, Deus começou a dizer assim, eu vou te dar um coração quebrantado, contrito. Hoje Deus me deu uma blindagem que eu não consigo revidar. Eu não consigo bater de frente. Você está falando aqui, eu estou ouvindo você, mas em nenhum momento indo para cima de você. Eu lembro de um áudio que você mandou dizendo que você está muito agressivo, lembra disso? Deus mudou isso dentro de mim. Glória a Deus. E Pablo, a melhor forma de você viver guerras e de você enfrentar batalhas e lutas é você entender que a todo momento Deus está com você. E que em nenhum momento Deus pode soltar das suas mãos.
E que em nenhum momento você pode passar por aquela guerra que você está vivendo sem que Deus esteja te assistindo. E posso falar uma coisa? Deus é o nosso maior espectador. Deus é o cara que mais te assiste, que mais te vê. Só que chega um momento que você vê tudo que está acontecendo, você vê toda a luta que você está vivendo, e o único que pode te ajudar é Deus. A minha situação foi aquela. O único que podia me socorrer era Deus. Sabe o que eu curti? Eu não desenvolvi depressão, eu não desenvolvi ansiedade, eu não desenvolvi crise do pânico, eu não desenvolvi. Qualquer menino de 15 anos sendo chamado de maldito, de desgraçado, as pessoas iam para frente da igreja fazer protesto para mim não pregar. Parece cena de filme. E foi? Você sabe o tanto que você é esperto, Miguel? Você estava tomando um sacode nas perguntas, você pediu pro cara tocar o piano e começou a ministrar e vazou da entrevista. Eu acho isso fabuloso. Porque eu entendi, Pablo, eu entendi. Você tá entendendo? É isso aqui. Enquanto você tocar o piano, ele tá seguro, entendeu ou não? Você tem que entender o seguinte: Deus realmente colocou algo dentro de você. E você precisa... Você não precisa... Eu sei que você não vai gostar de ouvir, mas você não precisa ser sábio aos seus próprios olhos. Eu tô com 38 hoje. Tá com 38? Tô. Você está com 42. É? Eu olho para você, eu não era a máquina que você é com 15 anos. Mas tem uma coisa que aconteceu lá em Sodoma. Por que Sodoma foi destruída, você sabe? Pela profanação que eles estavam cometendo. Não? Em Ezequiel está escrito que a soberba derrubou. Soberba. Está escrito. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Eu te perguntei, pedi seu defeito, você ficou segurando. Tem uma coisa boa. O fato de você ser altivo muitas vezes te protegeu da pancada. Tem essa parte. Não tem nada que num defeito não traga algo bom. Todo defeito tem algo bom nele. Mas uma coisa você tem que entender. Eu acredito de verdade. Te falo como irmão e coloque amor nas minhas palavras. Eu vejo que você atrai uma energia que não precisa. Você pode aproveitar que você apanhou e ser mais amoroso. Por exemplo, esse vídeo que deu 70 milhões de pessoas, o cara te irritou, você foi lá e entregou o pecado dele. Por quê? Porque você não pode ser contrariado. E você tem que ser contrariado. E eu fico me vendo. Eu nunca, com meus 15 anos, eu tava nesse mover seu aí. Não, jamais. Eu tava só estudando. Agora eu fico imaginando, cara, se você entender e buscar modelar mais pessoas e mais experiências e abrir essa cabeça sua, o Senhor vai te usar de formas e numa frequência diferente. Eu creio. Porque se você ficar nessa defensiva, nessa impaciência e achar que você está certo em tudo com 15 anos de idade, você vai se trancar e nada vai servir para você. E eu estou te falando em amor. Tanto é que quando você começou a apanhar, eu estava lá mandando áudio para você. Enquanto você... Todos os momentos ali, pode ver, nossa conversa está salva. Hein? Paulo, mas em tudo eu vejo a mão de Deus. Inclusive nessa entrevista. Inclusive nessa entrevista. Em tudo eu vejo a mão de Deus, em tudo, em tudo. Eu sou uma pessoa, olha, muito espiritual. Eu sou muito altiva. Esses dias um cara muito grande, me convidou para jantar na casa dele. Quando eu cheguei, tinha câmera, tudo. Ele falou assim, eu posso gravar uma entrevista com você? Eu, claro. Aí quando ele estava, Deus gritou aqui, falou assim, Miguel, sai daí agora. Isso foi no Rio de Janeiro. Eu falei, Deus, como é que... Sai daí, eu tenho testemunha, sai daí agora. Falei pro cara, falei assim, amigo, eu sou uma pessoa muito espiritual. Deus está mandando eu sair daqui agora, você deixa? Falei, não, mas eu não vou te bater não. Falei, não é isso. Eu saí correndo, fui para dentro do carro. Pablo, Deus me deu outros olhos. Outros olhos. Eu vejo a graça de Deus. Em tudo eu vejo a mão de Deus. Em tudo. Se eu estou aqui, se eu estou aprendendo, se eu estou apanhando, se eu estou crescendo, se eu estou diminuindo. Em tudo eu vejo a mão de Deus. Deus fala comigo de uma forma tão profunda.
mas tão grande que eu não consigo abaixar o nível da voz de Deus para ouvir o grito das pessoas. Eu abaixo o nível do grito das pessoas e vou ouço a voz de Deus. E Deus falou comigo, não para, vai para cima, continua. É o conselho de Gamaliel. Quando o cristianismo estava arrebentando, alguém chegou para Gamaliel, professor de Paulo, e disse assim, ô Gamaliel, essa obra é de Deus? Aí ele, se for de Deus, fica em pé. Se não for, vai cair. As pessoas conseguiram me calar por um tempo, Pablo. Uns 3 meses. E eu calado, quieto. Mas Deus cuidando de mim o tempo todo. Sempre conversando comigo. Pablo, eu já vivi experiências com Deus que são indescritíveis. Deus nunca deixou faltar o pão dentro da minha casa. Eu podia ser uma pessoa que desenvolveria uma depressão. Eu poderia entrar dentro de um quarto, a ponto de eu chegar na sala do pastor assim, ó, e o pastor falou assim, Miguel, tem repórter dentro do culto. Tem gente preparada para acabar com você aí, ó. E eu, dá o microfone que eu vou entrar. E eu entrar e Deus me usar aí. Porque eu entendi que Deus gritou e me chamou para um propósito maior. Qual que é o seu versículo favorito? Eu? Se em todos os versículos da Bíblia eu pudesse escolher um, eu escolheria Efésios 6. O que está escrito? Efésios 6 o quê? Efésios 6. O capítulo inteiro? 12. Põe aí Efésios 6, 12 para mim, por favor. Preciso ler todo o texto. Precisa não falar. Não, cadê o texto? Não vou te cobrar não, só fala do jeito que você lembra. Revestidos da armadura de Deus. Eu me revesti da armadura. Eu me blindei, ó. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. É esse o meu versículo. Eu não preciso lutar contra você. Se alguém levantar aqui agora da multidão e gritar, seu bandido, eu não preciso descer e... Eu não luto contra a carne. É o que as pessoas não entendem. As pessoas estão lutando contra mim, mas eu não luto contra a carne. O meu foco é tirar pessoas da garra do diabo, da mão do diabo. O meu foco, Pablo, é ir para cima, é arrebentar, é quebrar tudo. Qual que é o versículo que mais dá pavor em você? Dá mais pavor? É. O livro que me... Assim, o o versículo. Agora, o livro que mais me dá pavor. Eu não diria o versículo, eu diria o livro. Apocalipse. Por quê? Eu tenho muito medo de Apocalipse. Porque tudo que acontece hoje em dia, a gente remete a esse livro. É impressionante, né? A gente sente que... Você não chegou a estudar Apocalipse? Já estudei sim. Já estudei. O que você tem mais medo lá dentro, então? Apocalipse? Apocalipse me dá muito calafrio. Apocalipse 12. Que fala sobre o dragão e a mulher. Mas o que me dá muita calmaria é Apocalipse 22. Eis que faço nova todas as coisas. Pablo, essa mensagem é o que tem me sustentado. É o que me sustenta, é minha base, é minha coluna, é minha força. Hoje em dia as pessoas podem me xingar, podem me ofender, podem gritar, podem falar. Sua mãe pediu para você parar de pregar, alguma coisa assim? Não, porque, Pablo, a minha mãe que me levava para a igreja, desde os meus 3 anos de idade. E ela só olhou e falou assim, meu filho, você tem certeza que vale a pena você estar apanhando tudo isso? Eu falei assim, mãe, eu tenho certeza. Eu falei assim, então você tem uma apoiadora. A minha mãe foi a que mais me deu apoio, incentivo, a que mais me levantou, a pessoa que mais foi para cima. Se você pudesse falar pessoalmente com as pessoas que te xingaram, ameaçaram de morte e cometeram crimes, atrocidades e injustiças com você, olhando naquela câmera que vai acender a luz lá, agora, o que você falaria olhando no olho dessa pessoa? Pablo, eu não tenho nada para falar. Eu sei que a minha vida é um testemunho, eu sou uma árvore. Não, mas fala E com se um ela, dia com algum- a pessoa, e se um dia algumas- que cometeu um crime mesmo, falando loucura. Crime? Lá, ó, lá naquela câmera lá. Cadê? Aquela lá, ó, vermelha lá, tá vendo no fundo? Se um dia a pedra que você jogou em mim danificar o fruto que eu vou dar daqui a uns anos, você tinha razão. Só que um dia, se o fruto que você tacou pedra
te ajudar em alguma coisa, saiba que a minha vida foi um testemunho. E aquilo que você tentou ir contra o ungido do Senhor, um dia a minha vida vai servir para te ajudar. Só isso. Quer perguntar alguma coisa para mim? Eu? É. Doeu muito a cadeirada? Não, na hora você nem sente, né? Só o pulmão que, como trincou uma costela, na hora não dá para respirar muito. Deixa eu fazer outra pergunta. Pode fazer. Deixa eu te fazer outra pergunta, Pablo. Eu vejo que você é um cara que, toda estrutura, hoje no Brasil, ninguém chega a uma estrutura violenta dessa. Você é um cara que arrebentou. A gente tem inimigos em comum. Mas você arrebentou, você cresceu, você rompeu. E no dia que você me mandou mensagem, eu falei assim, cara, eu vi esse cara na TV esses dias. Hoje ele está aqui no meu direct do meu Instagram. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você suportou tudo isso? Como que eu suportei? Que eu não faço por mim, não faço pelos outros, eu só faço pelo Senhor. Quando eu fui funcionário por 13 anos de alguns empresários, eu não fazia para eles, e nem para mim, fazia para o Senhor. Claramente eu tenho essa instrução. Quando alguém me ameaçou de morte, eu fui orar. Falei, Deus, eles estão ameaçando o Senhor, porque eu estou trabalhando para o Senhor, não faz sentido isso aqui. Agora, como eu sei que o povo se diverte com esse tanto de maluquice que acontece, eu estava me divertindo na maioria das vezes. Quando eu percebo que a pessoa está me elogiando, ela não está falando de mim, mas ela está falando dela, eu também não quero usurpar e nem tomar esse elogio dela. Quando ela está me criticando, ela não está falando de mim, ela está falando dela. Então, em todas as coisas, quando eu percebi que tudo, bom e ruim, que alguém fala ao meu respeito, não é sobre mim, mas sobre ela, eu te provo. Uma pessoa que está me elogiando, ela está falando da incapacidade dela de conseguir. Porque qualquer uma pessoa que consegue fazer algo extraordinário que eu faço, ela nem vai me elogiar, porque ela fala, eu também sei fazer. Então esse excesso de elogio mostra a incapacidade. E a crítica mostra a distância. Quando a pessoa está muito distante, a única coisa que ela quer dar é a opinião na vida do outro. Quando eu carrego algo que essa pessoa tem dentro dela, mas ela não deu conta de acionar, ela também vai ficar louca. Ou seja, toda vez que alguém está falando qualquer coisa ao meu respeito, a única coisa que eu estou vendo é uma pessoa pedindo ajuda. Eu falo, cara, vou dar atenção para ela. Não porque ela está falando sobre mim, mas por grito da alma dela. Entende? É assim que eu entendi. Então somos iguais. Deus abençoe É você. isso. Uma salva de palmas por Miguel. Cara, Pablo, eu... antes de tudo, eu sei que aqui é um talk show. Eu gostaria só de fazer uma oração. Claro, vamos Você embora. permite? Claro. Você precisa dar a sua mão? Opa, te dou as duas. Daqui. Deus, eu quero te louvar Amém. por esse dia de hoje. Glória a Deus. Ó Deus, nós tivemos um momento aqui de conversa, nós tivemos um momento de aprendizado. Ó Pai, eu louvo a Deus pela vida do seu filho. Amém, Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje. Glória a Deus. Ó Pai, nós entendemos que aqui não é um debate, aqui não é uma sabatina, mas Senhor Pai, em tudo a mão do Senhor conduz, Amém. em tudo a mão do Senhor nos direciona. E eu quero louvar, Pai, pela vida do seu filho. Amém, Jesus. Ó Deus, e tenho ele como um irmão, um amigo. Ó Pai, que nos piores momentos de dificuldade, ó Deus, ele me deu uma palavra de incentivo e de força. Amém. Ó Deus, eu quero pedir a sua bênção, que o Senhor possa continuar abençoando, e que todas as cadeias, grilhões, barreiras, ó Deus, que o inimigo possa até levantar, que a tua mão venha derrubar na nossa frente. Amém. E que o teu nome venha a ser sempre glorificado. Amém. Eu te dou graças, te louvo e te exalto. Porque esse foi o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e nos regozijemos nele, em nome de Jesus. Amém. Como você terminou o Talks orando, eu quero te pedir para eu poder te abençoar também. Que você... Eu quero orar também, já que você fez desse jeito. Pode ficar aí onde você está. Senhor Jesus, eu oro por esse coração
Eu vejo essa valentia de Davi. Que o Senhor traga parcimônia, que o Senhor traga simplicidade, que o Senhor traga uma clareza que vem do alto. Não só em questões espirituais, mas sensores emocionais. Que o Miguel se levante como um novo homem num novo tempo. Que ele não tente, ó Deus, ter 16 anos ou 40 anos, mas que ele possa verdadeiramente amar, ó Deus, olhar os grandes dessa geração e modelar aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que o Senhor dê paciência para ele, que esse defeito, ele seja transformado. Senhor, que ele use de todas as formas para o evangelho do reino ser proliferado nessa geração. Senhor, que ele aprenda a falar inglês, porque naquilo que ele foi chacotado, ele vai ser exaltado. Que ele levante a sua palavra em outras nações, porque se a nação dele se levantou contra ele, outras nações vão falar do nome dele, para que a glória do Senhor seja estabelecida. Senhor, eu vejo que o Senhor chamou ele para reinar, para governar, e não foi à toa que eu mandei essa mensagem para ele, porque eu vejo nele um governo dos céus. Eu quero que você saiba que ninguém estava contra você, essas pessoas estavam contra elas mesmas. Que você possa ser cheio da graça, da sabedoria, e que você forme outros Miguéis, mas Miguéis com outro nível de governo, Miguéis que são multiplicadores do reino, multiplicadores da palavra e multiplicadores da graça. Não concentre o mover de Deus só na sua vida. Use essa potência, essa fortaleza, essa presença de comando que Deus te deu para formar pessoas. Eu vejo você formando pessoas. Eu vejo você estabelecendo escolas. Eu vejo você levantando uma geração, generais. Você não foi chamado para aguentar a pancada sozinho. Você foi chamado para levantar pessoas com aquilo que o Senhor te deu. Não só entregar recado, mas fazer pessoas virarem o próprio recado. Eu vejo você muito próspero e poderoso e corajoso no Senhor, mas a cada dia mais compassivo. Vejo você influenciando na política, vejo você em vários lugares nessa geração. Só não deixe o seu coração flertar com a soberba. Guarda o seu coração, em nome de Jesus. Esse é o novo tempo, o Senhor vai te colocar em novas mesas, em novos lugares, e uma mensagem nova cai no seu coração. Um espírito de sabedoria, um espírito que vai te fazer prosperar, e qualquer que levantar contra você, eles vão cair numa velocidade que eles vão assustar. Eu vejo você como um grande homem, um grande empreendedor nessa geração. Vejo você constrangido com a riqueza que Deus vai te dar. Não de oferta, mas da sabedoria de construir riqueza. Se eu sou um profeta, a gente vai ver isso nos próximos meses e anos acontecendo, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, batendo no pé. Uma salva de palmas para o Miguel. E você que assistiu e ficou irritado de ver dois crentes orando um para o outro, receba da nossa vida a vida de Deus. A gente não importa com o que você acha a nosso respeito. E eu, de alguma forma, fiz o que você gostaria de fazer com o Miguel. Só que eu não fiz com a maldade que tem no seu coração. Eu fiz com a bondade que opera no coração de Deus. Não precisa ter 16, nem 20 anos, nem 40. Aceita a idade que Deus te deu, mas a presença de comando, multiplique ela na vida dos outros. Eu vi muita coisa a seu respeito. Glória a Deus. Tira a foto. Quem quiser bater em mim por causa do Miguel, meu Instagram é PabloMarca1. Fique à vontade. Uma salva de palmas pro Miguel. Obrigado, viu? Tá muito bom. Até a próxima. Vá cuidar da sua vida.